Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte também passou a todos os homens. Todos pecaram. Nosso estudo hoje diz respeito à transmissão do pecado. Por que nós nos tornamos pecadores? Qual foi a consequência que herdamos de Adão? Então, a Bíblia afirma que em Adão, o ancestral comum, todos pecaram. O que é o ancestral comum? O ancestral comum é aquele que deu origem à raça humana. Então, o Adão que dá origem à raça humana é o Adão caído, o Adão pecador. E ele passa esse pecado para toda a humanidade. E por isso, Romanos 3,23 vai dizer: todos pecaram e destituídos ou demitidos, excluídos estão da glória de Deus. Observem que esses textos colocam a humanidade em geral, todos os homens, não há nenhum que possa se excusar. Em Adão todos pecaram. A humanidade em geral recebeu a natureza o quê? Caída, pecaminosa, por imputação que imediata. Tá? Todos receberam a mesma penalidade de Adão. Todos estão destituídos ou demitidos da presença e da graça salvífica de Deus. Todos carecem, todos necessitam do reino no âmbito da graça salvífica que está em Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que retira os pecados. Nele, todos os pecados são o quê? Expiados, perdoados e cancelados. Por isso que Paulo diz que aquele que está em Cristo é nova criatura e nenhuma condenação há para ele. Por quê? Porque em Cristo todos os pecados foram expiados, perdoados e cancelados. Não significa que nós não o tenhamos, mas significa que esses pecados não nos condenam mais. Eles já foram perdoados. A doutrina do traducionismo afirma que o homem peca por hereditariedade e ativismo, né? Nós herdamos traços naturais de Adão na nossa constituição o quê? Mental e moral do nosso caráter e personalidade. Recebemos da natureza caída de Adão uma inclinação inerente natural para o pecado. Observem que é mais fácil nós queremos pegar um atalho do que fazer as coisas certas. Só para lembrar, agora há pouco eu fiz uma pergunta ali na mesa: você prefere morrer ou ser arrebatado? Quer dizer, se você prefere participar da morte ou ser arrebatado? Aí alguém diz assim: não, eu prefiro ser arrebatado porque se eu passar pela morte eu não quero sentir a dor da morte, eu posso estar... Você está entendendo? Nós nunca queremos nós sempre queremos um negócio mais fácil. Só que tem um detalhe, eu vou pregar hoje à noite sobre isso. Aqueles que morrerem, eles vão para onde? Eles vão para a glória, Nova Jerusalém lá em cima. E quando Cristo voltar, eles vão voltar com o Senhor e vão ser arrebatados do mesmo jeito. Então quem for passar pelo arrebatamento apenas, não vai ver a vida gloriosa lá em cima. Tá? Participa das bodas do Cordeiro na Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Então às vezes nós, por uma viazinha mais fácil, nós perdemos as bênçãos de Deus. Então, o que nós precisamos entender é que nós herdamos essas coisas, por naturalidade. Houve uma perversão e uma degeneração. Aquilo que Deus criou foi pervertido. O pecado perverteu, contaminou, manchou. Houve uma degeneração desse ser humano. O Adão que traz origem à raça humana não é o mesmo criado por Deus. Houve uma contaminação. O pecado entrou na raça humana e os seres humanos se tornaram o quê? Pecadores por natureza. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Quando Adão pecou, a sua natureza interior foi transformada por um ato de rebelião e desobediência, recebendo depravação e morte espiritual, que foram passados a todos os seus descendentes. Preste atenção, aqui há uma diferença entre chamados calvinistas e arminianos. Os calvinistas afirmam
baseado nesse texto, de que o homem, ele já nasce morto espiritualmente, porque ele recebe essa natureza caída de Adão. Isso não significa que ele não faz escolhas, isso não significa que ele não tenha vontade, mas isso significa que espiritualmente esse homem não tem por si só a vontade, a força, o poder de buscar o perdão que está em Cristo Jesus, porque ele está morto, ele está inutilizado. Assim afirmam os calvinistas. Os arminianos dizem que não, que o pecado não matou o homem espiritualmente. O pecado, ele só deu uma desmaiadazinha. O homem continua com as suas faculdades mentais normais, com capacidade de decidir se ele quer ou não ser salvo, né? Porque Deus deu chamado livre-arbítrio para ele. Nós temos essas duas linhas. E o apóstolo Paulo aqui é claro em falar que houve o quê? Que houve uma morte espiritual. Tanto é que quando ele vai falar da nossa salvação em Efésios, ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quer dizer, vocês estavam mortos, vocês não tinham como sair de lá, vocês não tinham como ser salvos sozinhos, por suas próprias forças e vontades. Vocês foram resgatados. Agora, observem que em outro texto, Paulo diz que nós fomos comprados. Nós fomos comprados. O que é? O que você entende por comprar? Você chega num local para comprar, a mercadoria está lá. Ela não pode, por ela mesma, decidir fazer você comprá-la. Não, a decisão é sua. Então, a Bíblia diz que Deus nos comprou. E mais, o apóstolo Paulo diz que Deus nos libertou do império das trevas. Por quê? Porque estávamos mortos, presos a isso. Então precisamos entender essas coisas. A depravação, a morte espiritual, é o estado caído que leva o homem a colocar-se no lugar de Deus e a buscar a autossatisfação, honra e interesse próprio como base de todas as suas ações. Quer dizer, o homem sem Deus, todas as suas ações visam satisfazer sua carne, seus próprios interesses, seus desejos pessoais. Os descendentes de Adão não se arrependeram, não buscaram o Criador, e sim a satisfação da criatura. O homem passou a viver independente e sem o menor respeito pelas coisas de Deus. O pecado adulterou, degenerou e depravou o sopro que Adão recebeu de Deus. Por causa do pecado, toda a criação foi afetada. Essa doutrina da corrupção geral da humanidade, a teologia reformada chama de depravação total. O homem é totalmente o quê? Depravado no sentido quantitativo e qualitativo, ou seja, o pecado nos afetou em todos os pontos da nossa personalidade, no nosso intelecto, nas nossas emoções e no nosso caráter. Tá? O pecado é como um vírus que entrou no sistema e contaminou tudo. Tá? A depravação total incapacita o homem normalmente de ir a Deus. Esse homem então está incapacitado, está morto nos seus pecados, impedindo que ele busque Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tá? Jó 14, versículo 4, olha o que diz. Diz que somos pecadores impuros devido à nossa origem. O que poderia sair de um Adão caído? Seres humanos caídos. Provérbios 21, verso 4. Até o trabalho do ímpio é feito em pecado. Do interior do homem brota e sai naturalmente o quê? Coisas más, disse Jesus em Marcos 7, 21. Davi expressou isso com clareza. O que Davi expressou? Que o homem já nasce morto em delitos e pecados. Ele diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Já nasci condenado, já nasci pecador. Salmo 51, 5. Esta é a condição conhecida como pecado que herdamos características físicas, biológicas e morais de nossos pais. Salmo 58, 3. Davi disse: desviam-se os ímpios desde a sua o quê? Concepção, nascem e já se descarrinham proferindo mentira. Jó 14, versículo 4, ele faz impiedade, né? Expressam que o homem não é puro. Os próprios amigos de Jó, que não tinham conhecimento tão aprofundado de teologia, eles afirmam: o homem não é puro.
Anjinhos inocentes sem pecado não existem. Herdamos uma natureza o quê? Corrompida. Cuidado com essa ideia católica, né? A ideia católica começa a passar isso para nós. Passa. Adão foi criado completo, corpo e alma, caráter e personalidade o quê? Santa. Um ser capaz de se relacionar com o mundo e com tudo à sua volta em todos os aspectos. Ele se relacionava tanto com o reino animal quanto vegetal, se relacionava pessoalmente com Deus, possuía corpo e alma, ou seja, unidade orgânica com faculdades psíquicas, intelectuais e morais, necessárias para o relacionamento com o mundo físico. Possuía essência moral e mental, oriunda do sopro, concedida para a relação e comunhão com Deus. Essa essência trevo-me é chamada de espírito, algo vindo da parte do Pai e não do homem. O sopro vem de Deus, não veio do homem. Passa. É isso que a teologia chama então de depravação total. A Bíblia denomina de morte espiritual. Ao pecar, Adão perdeu esse espírito que mantinha a relação e comunhão com Deus. Ao pecar, Adão passou a todos nós a semente do pecado, e todos nós nos tornamos participantes do pecado original e morte espiritual. Após Adão, todos nascem espiritualmente mortos, escravos do pecado, do diabo e da carne. E deste sistema corrupto, é este sistema corrupto que rege o mundo. Todos pecaram, destruídos estão da glória de Deus, por isso carecem da graça de Deus. Passa. 3 aspectos da morte espiritual. Existem 3 aspectos na morte espiritual que é muito fácil de entender. Primeiro, essa morte ela foi absoluta. Ocorreu deformação do caráter e personalidade. O homem tornou-se mau e corrupto. Relativa, essa morte espiritual também ela pode ser vista de modo relativo. Resultou no corte das relações. Houve separação entre Criador e criatura. Em que consistiu? E também no sentido figurado. Resultou no corte das relações, né? E houve a degeneração do elemento divino. Por que é relativo aqui? Deixa eu explicar para vocês. Houve a degeneração dos elementos divinos. Quando ocorreu essa degeneração, isso não significa que eu não sou capaz de pensar, que eu não sou capaz de raciocinar. O que a Bíblia coloca como depravação é que o homem se tornou escravo, o homem se tornou impossibilitado de ir a Deus. Por isso que a salvação é um dom que vem de cima para baixo, não é algo que parte de baixo para cima, não parte do homem em direção a Deus, parte de Deus em direção ao homem. Por isso que Jesus Cristo disse: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Por isso que quando nós desejarmos pensar sobre as nossas boas ações de querer desejar e buscar a Deus, o profeta Isaías vai dizer para nós que as nossas melhores obras são consideradas o quê? Saco de imundícia. Davi diz que nós já nascemos mortos em delitos e pecados. E mais, a salvação é um dom de Deus, é um dom da graça de Deus. O que é um dom? É um presente. E para que nós entendêssemos essa questão do amor, antes de nós compreendermos a nossa salvação, nós precisamos lermos bem Efésios. O que Paulo diz em Efésios capítulo 2? Que pela graça nós fomos salvos por meio de uma fé que não pertence a nós, é dom de Deus. No capítulo 1, ele vai dizer que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo em amor. Por isso que a Bíblia diz que antes de nós o amarmos, ele nos amou o quê? Primeiro. Então partiu dele para nós, não é nós para ele. Então a teologia arminiana coloca o homem buscando a Deus, a teologia calvinista coloca a Deus buscando os seus escolhidos. Em que constituiu a imagem semelhante? Adão era justo pela sua origem, que era divina. Houve perda da imagem e semelhança. Ele era reto do ponto de vista ético e moral. Adão não possuía justiça própria. A justiça era imposta pela obediência e foi perdida na queda. No momento que ele desobedece, ele cai e ele perde essa condição. A falta de conhecimento do bem e do mal levou Adão a um delito que? Natural. Assim como nós pecamos naturalmente. Se hoje somos salvos e justificados, é porque Deus nos justificou e reconciliou em Cristo.
A depravação atingiu o homem, atingiu o homem todo e em todos os seus aspectos, tá? Nós já vimos isso aqui, vamos só ler para passar. Primeiro, aspecto jurídico. Houve uma infração, resultado da desobediência, e após a lei vieram as transgressões, que é a quebra da lei e da ordem. Houve o que? Uma depravação sacerdotal. O pecado contaminou o ser, a alma, gerando impureza no caráter, e esse homem impuro não tem como prestar culto a Deus. Houve uma degeneração psicológica, produziu culpa, medo, vergonha, entre outras coisas. Vocês sabem que quando o Adão peca, ele se esconde, né? Resultando em afastamento do Criador. O homem natural não busca Deus, pelo contrário, ele se esconde de Deus, se afasta de Deus, vive distanciado de Deus. Há uma barreira entre eles, né? Houve uma degeneração familiar, quer dizer, mudou a relação e o modo de viver, resultando em deserção e expulsão do Éden. O homem foi deserdado, ele foi expulso da presença do Pai. Ele deixou de ser filho para ser o quê? Criatura. Houve uma degeneração pessoal, produziu o quê? Revolta. O homem se tornou inimigo de Deus. Criativo. Houve uma degeneração do ser criativo. Perdeu-se o quê? O modo original, imagem e semelhança, retidão moral, o desejo, o prazer de obedecer e agradar ao Criador. Houve uma degeneração espiritual. Adão perdeu amor, retidão, justiça, paz, santidade e devoção. O homem perdeu a imago Dei, que é a imagem de Deus. Houve também uma contaminação externa, afetou o corpo e a psique, alterando a saúde, a alegria, a felicidade, a sensatez, prazer de viver na presença de Deus. Observação: antes da queda tudo era muito natural e o homem não precisava de estímulos para viver e servir a Deus. Na linguagem bíblica, Adão morreu do ponto de vista teológico e na queda passou este tipo de morte a todos os seus descendentes, a todos os seres humanos. Portanto, houve uma perversão e contaminação genética, moral e espiritual, denominada na teologia de depravação total. Depravação tem caráter o quê? Extensivo. A depravação total, ela tem um caráter extensivo. Significa vida o quê? Pecaminosa. Pecadores em reprodução, todos contaminados e contaminando a todos como um vírus. O pecado trouxe o que Paulo denomina de princípio do extravio e inutilidade para a salvação, relação e serviço com Deus, para com Deus. A depravação total, ela não é 100% absoluta. Ela não é 100% absoluta. Em Mateus 7,11, Jesus diz que o homem é mau, porque é pecador, produz coisas más diante de Deus devido ao pecado, mas também faz o que? Coisas boas para os seres humanos. Hitler certa vez poupou uma vila inteira a pedido de um padre. Somente Satanás e os demônios são 100% que? Depravados, corruptos e maus. Quer dizer, o homem perdeu essa imagem e semelhança, perdeu parte dela, não perdeu totalmente. Agora, isso não significa que aquilo que ficou dá ao homem condições de ele desejar ir a Deus. Bom, conclusão: há uma consciência inata de pecado em nós, e essa consciência, bem como a prática do pecado, são o quê? Universais. O homem sabe que é pecador devido à sua consciência juiz. Consciência fala. Segundo o filósofo Jean-Paul Sartre, se não existe Deus, quem nos perdoará? Então o filósofo está falando da necessidade da existência de Deus, de alguém que seja santo para poder purificar os que são pecadores, de alguém que seja verdadeiramente santo para perdoar os pecadores. E aí há uma discussão, e aí ele olha nessa discussão no livro e pergunta assim: se não existe Deus, quem é que vai nos perdoar? Então Deus para nós como igreja ele é uma necessidade, Deus para o ser humano é uma necessidade. O ser humano precisa entender que existe um Criador santo acima dele,
precisa entender que houve uma degeneração dessa criação. O pecado contaminou todos os homens. Os homens precisam da graça e da salvação de Deus. A única explicação desse fato se encontra na corrupção do gênero humano em Adão. Todo o gênero humano perdeu a comunhão com Deus, logo ficando debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias da vida, a morte física e eterna como resultado do pecado. O salário do pecado é a morte. A depravação nos faz compreender o nosso caráter e a universalidade do pecado entre os seres humanos. A Confissão de Fé Batista de 1689 diz que da corrupção natural do homem procedem todas as nossas transgressões, porque elas nos tornam completamente o quê? Indispostos, incapacitados, contrários ao todo bem espiritual e totalmente inclinados para o mal espiritual. Durante essa vida, a corrupção na natureza humana permanece, mesmo naqueles que são regenerados, e embora ela seja perdoada e mortificada mediante a Cristo, a corrupção em si, as suas inclinações e o que dela procede, tudo é verdadeiramente pecado. Ou seja, o que a confissão está dizendo? Mesmo depois de perdoados, mesmo depois de salvos, nós continuamos com essa lei do pecado em nós. E é por essa razão que o apóstolo Paulo diz assim, que o bem que eu quero fazer eu não consigo. E é por essa razão que nós precisaremos ser transformados para poder viver na presença de Deus. Deus nos abençoe. Alguma pergunta?